Deus me chama, Deus te chama a descer, a obedecer. Só assim a graça vai acontecer. Presta atenção na leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti amemos também os nossos irmãos. A leitura de hoje diz assim: naquele dia, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado, considerado pelo rei, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos amorreus. Mas aquele homem valente e guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã e disse à sua senhora: ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside na Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra que padece. Então Naamã chegou com seus carros e cavaleiros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, tocaria com a sua mão no lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, Abano e Farfar não são melhores do que essas águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas os servos se aproximaram e disseram: Senhor, se porventura o profeta mandasse fazer algo difícil, não teria feito? Quanto mais agora que ele te pede: vai, lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E a sua carne tornou-se semelhante à de uma criança, e ele ficou purificado. É preciso descer, obedecer e receber a bênção. Nós vemos aqui a história do general Naamã, que era um homem valente, guerreiro, só que tinha uma lepra que o corroía, que o consumia, que ia destruindo pouco a pouco. E aí uma moça que ouviu falar do profeta, né, que sabia que tinha um profeta em Israel. Aliás, o profeta Eliseu, eu não sei, mas eu acho que ele nunca curou ninguém de lepra, não tem nenhum relato. E ela fala para a mulher de Naamã: olha, se ele for lá, ele vai ser curado da lepra. Porque ela sabia que Deus agia através de Eliseu. E aí ele vai, eu encurtei a leitura, né, mas ele vai, chega até o profeta, e lá ele esperava. Ele achava, ele era general, ele era recebido por reis. Ele achava que o profeta ia sair, ia fazer um espetáculo, um teatro, ia fazer uma invocação, uma oração, ia colocar a mão. Ele nem vai lá, o profeta nem vai. Manda um empregado, vai fala para ele lá no Jordão, descer até o Rio Jordão e se banhar 7 vezes e ele ficará curado. E o empregado chega e fala para ele: ó, o profeta mandou você ir lá, é para se tomar banho. Ele ficou muito irritado, porque ele queria que fosse de um jeito. Ele estava indo embora, estava quase perdendo a chance da cura, estava indo embora sem receber a graça, porque ele não queria descer do seu orgulho. Entendeu? Aí um empregado, um servo chega e fala: Senhor, se fosse uma coisa difícil eu ia fazer, não ia? Então agora, o que custa? Então ele para e desce. Desce do seu orgulho, da sua sabedoria, do seu saber, e deixa Deus agir. E ele vai até o Jordão, se lava 7 vezes e fica curado. Sabe, meu querido, minha querida, às vezes nós estamos teimando contra Deus e não percebemos. Nós estamos querendo fazer do nosso jeito e batendo, e Deus fala assim: muda o seu jeito, e manda os empregados falar para nós: é preciso descer, mas a gente não quer descer.
não quer descer. Quero dizer assim, que eu e você, que a gente possa aprender isso, que Deus vai nos pedir para que cada um faça a vontade de Deus. E aí sim, a graça vai acontecer. Não sei se você tem feito, ou se não tem feito, mas se tem algo que está te corroendo, e você está tentando, mas não tem jeito, muda a estratégia, faz de um outro jeito. Conta a história que um homem escrevia numa plaquinha assim: sou cego, me ajude por favor. E ali caíam algumas moedinhas, sabe? Algumas moedinhas caíam ali. Ele sempre ia com aquelas esmolinhas, aquela mixaria para casa. Um dia alguém passou, apagou o que que tinha escrito e escreveu uma outra coisa. E ele percebeu que depois daquilo lá ele começou a receber muito mais, 10 vezes mais do que ele recebia. E ele falou, mas o que será que está escrito? Mas ele não queria perguntar, porque ele queria saber primeiro queria saber quem foi que escreveu. E ele, depois de uns dias, passou uma pessoa e começou a conversar e falou assim, foi você que escreveu? Ele falou assim, fui eu mesmo. Estava escrito, sou cego, me ajude. E quase ninguém me ajudava. O que você escreveu agora? Eu falei, quase a mesma coisa. Eu escrevi assim, sou cego. Eu não consigo ver as cores das flores. Não consigo ver as cores das flores. Me ajude, por favor. Às vezes uma pequena mudança do nosso jeito de ser. Às vezes uma pequena mudança na estratégia de lidar com a situação. Às vezes é preciso descer e reconhecer que eu também preciso obedecer. E aí a graça de Deus acontece. Senhor nosso Deus, nos ajude a obedecê-lo. Nos ajude a ter o dom da obediência. A obediência à tua palavra. A obediência à tua igreja. A obediência ao Senhor. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe. Curta o nosso canal aí, tá? Se inscreva se não é inscrito, compartilhe o vídeo e ajude a palavra de Deus a correr.